Hoje, no conto 1, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no conto 2. O que é que a gente fez naquele conto 2? A gente marcou as palavras no texto, que são os recursos que o autor usou para poder criar ou caracterizar o gênero conto de mistério, certo? Pode falar, Maria. Levantou a mão, Maria? Não? A hora que voltar o seu celular, você Ô, fala. prof, Oi. mas a gente vai fazer na aula esse, né? Vamos fazer agora na aula esse conto 1, tá? Então, eu vou abrir o texto aqui. Vocês podem abrir lá na página 204. Nós vamos ler novamente o texto. Só que agora como a gente já leu 2 vezes esse texto, agora a gente já vai ler e já vai grifando as palavras que a gente quer colocar lá na tabela, certo? O que a gente vai marcar no texto? Voltou, Maria Clara? Pode falar. Você tinha levantado a mão? Levantou sem querer, né? Então, olha só, a gente já vai ler de novo o conto e já vai grifando, certo? Então, à medida que a professora lê um parágrafo, a gente para, a gente grifa já. 4 coisas que a gente tem que grifar. Quais são essas coisas? Quais são esses termos, esses recursos? Os recursos usados para criar suspense, para assustar, para a descrição dos personagens, a descrição do ambiente e para marcar o tempo. Na verdade, são 5, né? Então, ó, palavras que servem para criar o suspense, palavras que servem para assustar o leitor, palavras que servem ou que o autor usou para descrever o personagem, são as características dos personagens, palavras que ele usou para descrever o ambiente, o lugar onde acontece a história, e recursos para usar, marcar o tempo. Então, nós vamos fazer essa leitura e já vamos fazer a marcação. Então, falando nisso, o negócio, a tabela eu fiz no caderno, porque aqui no livro não coube muito não. Então eu apaguei e fiz no caderno. Que tabela que você está falando? A tabela que você coloca a descrição dos personagens. Ah, sim, que para você escrever mais lá, né? Porque aparece bastante, você fez isso mesmo. Você fez do conto 2. Então, agora a gente vai fazer do conto 1, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ler e vai marcar no texto. Então, pega o seu destaca-texto e vamos já grifando, porque senão dá tempo da gente passar todo ele para todas as palavras que a gente encontrou para a tabela, a gente vai fazer isso na aula das 10, tá bom? Mas a gente vai fazer ainda agora de manhã para não ficar essa tarefa para tarde. Então, vamos fazer a leitura novamente. Fale. Eu vou usar a mesma cor, não vou mudar não, vou usar as mesmas cores. Pode usar, eu vou grifar sempre de amarelo, tá bom? Para não perder tempo aqui na leitura. Pessoal, vou colocar aqui, vamos marcar a temperatura? Ou a gente deixa, não, vamos deixar essa temperatura para depois, vamos ler o texto. Vou compartilhar com vocês o texto e a gente vai fazer a leitura. A página do texto é 204, então. Vocês já conseguiram abrir aí? Estão rápidos? Mais rápido que a Pro? Meu texto está aqui. Então, cada vez que a gente encontrar, vocês podem deixar o microfone aberto para a gente ir marcando juntos, tá bom? Agora a gente já fez essa atividade uma vez, a gente já consegue fazer de novo. Entrando, pode deixar o microfone aberto de vocês para vocês participarem, tá? Se começar a fazer muito barulho, ou se vocês verem que tem barulho aí em casa, aí deixa desligadinho, tá? Porque às vezes o cachorro começa a latir, o irmão começa a falar, a mãe liga a televisão, né? Aí deixa eles viverem a vida deles lá. E a gente abre aqui só na hora que a gente for falar, certo? Entrando no quarto misterioso. A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado... Professora. Oi? Cenário. Cenário, ó. Cômodo sempre fechado.
certo? Já é uma descrição do lugar, do ambiente, né? Muito bem. Então, já pode grifar aí. Professora, não tem o marca-texto amarelo, então pega o lápis mesmo e passa o lápis embaixo, tá bom? Construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho. É pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Olha só, o lugar onde ele está entrando está sendo descrito quase toda essa frase, não é? Ó, cômodo sempre fechado. Ele é construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho. Lá, ó, tem que lugar que é? Ao lado de velhos barris, né? Os barris de carvalho. É pesada. O que é pesada? É pesada numa mistura de cobre com outra. Então, o que é pesada? É pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Barril? O barril é pesado? Vamos ler de novo a frase? A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado é construída atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura... A câmera tá perfeita. Oi? A chave, prof. A chave, ó, a chave. Aí, observe, aqui tem uma vírgula. Depois tem outra vírgula, depois tem outra vírgula. Então, olha só. Essas aqui são características, ó, construído atrás da despensa, está falando do cômodo. Ao lado de velhos barris, ou seja, está falando do cômodo ainda, o cômodo que é construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho. Quando ele põe a vírgula e ele continua, ele já está falando da chave, ó. É pesada, né? Pesada. Está combinando com a chave. A chave não está no feminino? Então, ele diz, ela é pesada. Se ele tivesse se referindo ao cômodo, seria pesado, né? Tava combinando o finalzinho, porque o cômodo tá no masculino, não tá no feminino, né? Então, olha só, é bom a gente... Pode perguntar. Você já percebeu uma coisa? Que o conto entrando no quarto misterioso é discurso indireto. E o da velha de um olho só é direto, porque tem fala. Boa observação, Isabelle. Isso mesmo. Esse é um texto escrito praticamente no discurso indireto, né? Porque o autor ele vai descrevendo todo o cenário, ele está lá, ele vê, ele participa, tudo, mas não tem muito diálogo. Então, ele vai discorrendo, né? Você já capturou aí uma informação interessante. E aqui ele vai descrevendo o lugar, sim? O título tá assim, entrando no quarto misterioso. O quarto, podia marcar como uma descrição do ambiente? Tipo, quarto. O quarto é um lugar. Como é esse quarto? É misterioso? Então, acho que o misterioso descreve o lugar, né? O quarto é o lugar. Mas ele falou, mostrou o quarto. Agora, que palavra que ele usou para descrever? Porque existe um quarto, por exemplo, o meu quarto, aqui eu estou no meu quarto. Meu quarto é misterioso? Não. Meu quarto está normal, está tranquilo. Agora, se ele fosse... se eu falasse que o meu quarto era misterioso, ele tinha que ter outros elementos, não é? A gente já não entende que é mais escuro, meio sombrio, com as coisas velhas. A gente já não entende mais ou menos isso quando eu falo misterioso. Então, eu estou caracterizando o quarto. O quarto tem um monte, mas esse é misterioso, ou seja, porque tem alguma coisa. Isso, porque ninguém viu, tem alguma coisa ali diferente, né? Tem um mistério nele. Bom, paramos aqui, vamos continuar. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Esse tom esverdeado está descrevendo o lugar?
o ambiente? Escrever no lugar, professora. Sim, na verdade está descrevendo a chave, né? Mas a chave que serve para abrir o quarto, certo? Ele faz questão, olha só, ele faz questão de colocar que tem um tom esverdeado, para poder a gente entender que é bem tudo muito escuro, não é? O misterioso aqui, ó, tá trazendo o quê? Uma ideia de suspense, mas está descrevendo o ambiente. E está trazendo o mistério para esse texto. Aquele tom, vamos continuar, que a gente chama de na roça de Zinado. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Alguma palavra aqui? Não, calma aí. O que A vocês acham? casa no local. Um casebre? É ambiente. É casa. É tipo. É uma. Conta-se. Não. Conta-se que. Conta-se que. Calma aí, que eu tô no negócio errado. Quando meu Conta-se avô construiu a casa no local. Conta-se que antes de meus avós existir, que o Não, sítio depois. havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Ó, casebre, lamaçal. Será que está descrevendo o lugar? É que eu tava Onde? no outro parágrafo. Vamos marcar então casebre? Casebre significa uma casa pequenininha, erguida sobre um lamaçal, sobre um monte de lama. Ó, já está descrevendo o ambiente de mistério aí. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a É, tapera, casa no local. mas esse casa no local tá me descrevendo como é o ambiente? Não. Não, tá dizendo que tinha uma casa ali naquele local. Mas como era essa casa? Ó, ele diz aqui, erguia a tapera. O que é uma tapera? Tapera é uma casa feita de tábuas. Uma tábua, e não Mas tábuas não dura novas. muito. Oi? Mas não dura muito, né? Não dura muito. São tábuas velhas, né? Tapera é feito de tábuas velhas. Por isso, olha, mais um ar de mistério. Ai, meu Deus, que essa casa de tábuas velhas, porque quando a gente vê uma casa de madeira, madeira novinha, não dá medo. Mas aqui, quando eu falo que é uma tapera, eu estou dizendo que é uma casinha erguida sobre um lamaçal e de, de, de tábuas velhas. Isso dá um pouco mais de medo. Havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Era um cômodo. A gente já marcou lá em cima, né? Vamos deixar marcado lá em cima, pode ser? Que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para afiar algodão. Ó, ruína de um antigo tear. O que tinha dentro desse lugar, dessa casa? Um tear. E aí ele descreve como sendo uma ruína, ou seja, uma coisa muito velha. Ruína é alguma coisa muito, muito, muito antiga. E o tear é aquele aparelho, aquela máquina para fiar algodão. Ou seja, hoje em dia a gente nem tem mais esse tear, não se usa mais. Com exceção de alguns lugares, né, que fazem trabalhos manuais, as mulheres, os homens, tecem ainda o algodão manualmente, mas é muito mais raro hoje em dia. Então, quase não se usa o tear, né? Alguém teve a curiosidade de pesquisar na internet o que é um tear? Não? Professora, eu já sei mais ou menos o que é. Sabe mais ou menos. Muito bem. Depois, daqui a pouco eu vou abrir na internet aqui a foto para vocês verem, para quem não conhece. O tear, continuando. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna.
E aí, será que essa frase aqui está me deixando suspense? Daqui em diante fica uma lacuna. Sim. Ó, vamos colocar aqui? Fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente. E por isso sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. Bom, nós vamos fazer aqui o primeiro parágrafo. Vamos colocar essas palavras aqui, lá no quadro. Ok? Marcamos o primeiro parágrafo. A gente tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. Deixa eu abrir o quadro, onde a gente vai colocar essas palavras. 5, professor. Tem 5 parágrafos. A gente já fez um, né? Então, vamos lá. Tem no ponto 1, fala para mim, as palavras que foram usadas para criar suspense. Lacuna, não é? Que a gente acabou de ver. Lacuna. Tem alguma para assustar por enquanto? Casebre, eu acho que casebre, assim, é um lugar sombrio, assim, para criar um suspense. Casebre. Para assustar tem? Descrição, né? Oi? Não muito. O casebre vai na descrição do ambiente. Podemos colocar aqui também, né? Porque ele tanto é usado para deixar um suspense, como também para dizer que era uma casa pequenininha, né? Descrição do ambiente. Casebre, cômodo, né? Sempre fechado. Sempre, vamos lá, sempre fechado. Vamos de novo. Cômodo sempre fechado. O que mais? Velhos barris. Atrás da despensa. Velhos barris, atrás da despensa. Professora. Oi. É que página? Na página, esse quadro, a gente tá, o quadro que a professora está fazendo está na 211. Veja bem, a gente tem que ir lá no texto, na página 204, marcar, depois a gente vem na página 211 para a gente escrever as palavras. Tá, Yasmin? Tom esverdeado. Tá. Tom esverdeado. Tem mais algum? Lamaçal entra aqui também, né? Lamaçal. Será que ele entra só aqui ou ele vai lá também no recurso para usar suspense? Suspense também. Também, né? Porque era no lamaçal, mas a gente já fica meio assim também. Também tem outra, prof, na descrição do ambiente. É a ruína do antigo tear. Isso, vou colocar aqui na frente, ó. Ruína do antigo tear. Aí. Já deu o primeiro parágrafo, né? Já. Então, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, daqui até 10 horas na próxima aula, vocês vão fazer. Nós fizemos juntos o primeiro parágrafo, vocês vão fazer agora o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto. Tá bom? São 5 só. 1, 2, 3. São 4 só, Isabelle. Onde você achou o quinto? Não, prof, ela tem um assim que é um conjunto dos fios esticados, né? Não, mas ali não começa um parágrafo, ele está emendado no outro. Não começa. Parece, mas ele não começa. Ele é um parágrafo normão, né? Escreveu grandão. Olha só, uma característica dos contos de mistério. Os parágrafos são escritos de maneira grande, comprida. Estão percebendo essas coisas? Quando a gente analisa os dois contos, não começa a saltar aos olhos da gente algumas informações, como a Isabelle fez. Olha, isso daqui não tem... Na verdade, aqui não tem nenhum diálogo. Ele é todo escrito em discurso indireto. Já a velha de um olho só não tem a conversa ali da velha com ele, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer do segundo parágrafo, do terceiro e do quarto, tá? Vejam se vocês conseguem terminar esse daqui. Agora, para não ficar nada para tarde. A gente entra às 10 horas para corrigir. Combinado?
Vamos fazer a marcação do tempo, da temperatura. Eu mandei recadinho para vocês no feriado, no sábado, para a gente marcar o tempo, né? Teve gente que lembrou e teve gente que não estava com caderno, sem problema, lógico, né? Ninguém tinha que ficar com caderno no sábado, nem no domingo, nem no feriado. A Pro só mandou para ficar registrada a temperatura do dia, tá bom? Então, vamos lá. Na sexta-feira, que era o dia 20, não, no sábado, né? 25, a temperatura ficou em 16. 16 graus. No domingo, dia 26, 18 graus, ó. É um dia que tava bom para ir na praia, né? Alguém foi na praia? Tá fechada, Se não professora. fosse essa pandemia, né? Eu tinha ido Não tá, também. não. Não tá fechada, não, prof. Tá aberta e tem gente na praia. Então, não, Mas mesmo assim, tá aberta, mas não é para ir, né? Não, as pessoas estão lá, As estão meio que pessoas não desobedecendo. É. Porque, e a de ontem? 27, dia 27, deu quanto? 17. 17. E a de hoje? Quem mediu hoje? 18. Deu 18. Olha como a temperatura ela tá parecida. Não tá? Só na Sim. quarta-feira da semana passada que ficou baixinha. Mas ela tá mais ou menos parecida. Um dia tá 1 grau a mais, outro dia 2 a menos. Mas na semana passada, quarta-feira, fez um friozinho. Vamos ver se amanhã vai fazer esse friozinho também. Depois eu printo essa tela aqui e coloco lá para vocês. Tomara que amanhã fique mais quente. Mais quente do que hoje? Hoje já tá bem quentinho, tá gostoso. Sim, Amores, vamos abrir ali ainda a estou foto. com frio. Vamos abrir pra gente. Professora, foto. minha câmera não quer abrir. Não quer abrir? Não tem problema. Não. Eu sei que você tá aí, você tá falando comigo. O Tá. problema é quando ninguém fala e nem abre a câmera. E eu não sei se tá na aula, né? Mas eu tô vendo que você tá presente, que você tá falando desde o começo da aula, você tá participando. Muito bem, Yasmin. Nota 10, Professora, viu? Diga, obrigada. Isabel. eu desliguei a câmera por causa que eu tava travando. Isso, eu entendo também a sua. Mas agora abre só pra gente tirar foto. E então, 1, 2 e... Cadê Samanta? Falta você, dona Samanta. Tá dormindo? A Samanta tá dormindo. Ela deve estar dormindo mesmo, que ela nem falou nada. 1, 2 e 3. Muito bem. O que é pra gente fazer de agora até 10 horas? Terminar de limpar o conteúdo. Então, mãos à obra. Já começa a fazer, depois toma um cafezinho e volta 10 horas pra gente terminar. Combinado? Tá, eu já vou começar a fazer aqui, prof. Isso, já começa a fazer agora. Alguma dúvida? Ainda tem 1 minuto para tirar dúvida. Não. Tá todo mundo com o livro e com a tabela aí, o caderno, se precisar? Sim. Então, vocês têm 1 minuto para bater papo enquanto acaba a nossa contagem regressiva. 10 horas, tá bom? Próxima aula. Dá tempo de fazer e ainda tomar um café e voltar. Porque eu não quero ninguém comendo aqui na tela, hein? Senão dá vontade nos outros de comer também. Tem gente que vem tomar café aqui assistindo a aula, né? Não pode. Então, até daqui a pouco, gente. Beijo. Deixa eu despedir antes de acabar. Pelo menos fecha a câmera, né, professora, quando for comer. É verdade. Pelo menos fecha a câmera. Dá uma disfarçada, né? Tchau. Tchau. Antes de acabar, parabéns, Isabelle e Wesley.